Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre como utilizar a opção de análise e classificação, o método de Rayner, no Iramutec. E o que é o método de Rayner ou classificação? Nele, os segmentos de texto são classificados em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é repartido em função da presença ou ausência das formas reduzidas. Esta análise visa obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si e vocabulário diferente dos segmentos das outras classes. A partir dessas análises, o Iramutec organiza a análise dos dados em um dendrograma que ilustra as relações entre as classes. O Iramutec executa cálculos e fornece resultados que nos permitem a descrição de cada uma das classes, principalmente pelo vocabulário presente nos segmentos de texto característicos e pelas suas palavras com asteriscos, que são as variáveis. Além disso, o Iramutec fornece uma outra forma de apresentação dos resultados, através de uma análise fatorial de correspondência feita a partir da classificação hierárquica descendente. Com base nas classes escolhidas, o Iramutec calcula e fornece os segmentos de texto mais característicos de cada classe. Estas classes de segmentos de texto, em nível de software, são compostas por uma classificação segundo a presença ou ausência de determinado vocabulário. Em nível interpretativo, a significação dessas classes depende do marco teórico de cada pesquisa. Após abrir o Iramutec no seu computador e inserir o corpus textual, selecione com o mouse o botão verde da barra de opções no canto superior do programa. Irá aparecer uma pequena janela de definições para ajustar a lematização, propriedades-chave e o tipo de dicionário. Iremos deixar tudo por padrão, mas é possível alterá-la se desejar. E após isso, clicar em OK. Na segunda janela de definições, a primeira opção refere-se aos tipos de classificações hierárquicas descendentes que o método de Rayner pode oferecer ao corpus. Segundo Camargo e Justo, dupla sobre RST não é utilizada pois usualmente tem baixo aproveitamento do corpus e se trata de uma análise dupla sobre reagrupamento de textos. O simples sobre ST equivale a uma análise sobre os segmentos de texto delimitados pelo Iramutec, em uma análise padrão ou pré-determinada pelo mesmo, recomendada quando se dispõe de textos longos. Aqui a segmentação de textos é feita com base no método de Rayner. Como é recomendado utilizar o Iramutec para textos longos, a opção simples sobre ST é a mais adequada para o método de Rayner e, portanto, deve ser selecionada uma vez que não requer ajustar as demais configurações abaixo. Em simples sobre textos, realize a análise considerando os textos como segmentos de textos, sem dividi-los em segmentos. Essa alternativa é recomendada para as respostas curtas a questões abertas de questionários e de entrevistas com roteiros. Contudo, requer alterar as definições previamente antes de inserir o corpus textual no Iramutec. Caso o seu corpus textual seja composto por uma grande quantidade de respostas curtas a uma questão aberta de um questionário, os autores indicam que o método de construção do segmento de texto deve ser por parágrafos e a classificação hierárquica descendente simples sobre textos, após selecionar o método de Rayner. Clique em classificação simples sobre ST, deixe as demais opções como está e clique em OK. Após alguns instantes, irá tocar o som característico do Iramutec e os dados serão apresentados. Na aba CHD, a primeira informação visível é a data e horário em que o corpus foi analisado. Abaixo tem-se o número de textos no corpus, número de segmentos de texto identificados, número de formas ou palavras distintas, número de ocorrências ou número de vezes que as palavras apareceram, número de lemas ou palavras lematizadas, número de formas ativas ou palavras que foram ajustadas para serem destacadas em primeiro plano no corpus, de acordo com sua classificação gramatical nas definições de propriedades-chave, número de formas suplementares ou aquelas palavras destacadas para serem lidas em segundo plano nas propriedades-chave, número de formas ativas com frequência maior ou igual a 3, média de formas por segmento, número de clusters ou número de classes, número de segmentos identificados em relação ao total de segmentos e a taxa de retenção, que caso esteja abaixo de 75% inviabiliza a análise, pois haverá pouca representatividade e grandes variações que irão prejudicar a análise da classificação hierárquica descendente. Caso isso aconteça, altere o valor na opção número de classes terminais na fase 1 para diferente de 10, e se persistir uma taxa abaixo de 75%, os autores recomendam não utilizar a análise do método de Rayner.
Por fim, tem-se o tempo total que o programa levou para processar a análise. E abaixo desses dados iniciais está o dendrograma, posicionado horizontalmente. A sua leitura é feita da esquerda para a direita, e o dendrograma apresenta partições ou interações que foram executadas na classificação dos segmentos de texto do corpus. Essas partições geram subcorpora que correspondem às classes. No exemplo do vídeo temos 6 classes, mas esse número pode variar de acordo com a construção e tamanho do corpus. Como ler o dendrograma? A imagem apresenta 5 partições. Temos a primeira partição que gerou 2 subcorpora, separando as classes 1 e 2 das demais. A segunda partição gerou as classes 1 e 2. A terceira partição é resultado da divisão do subcorpora maior, gerando a classe 6. A quarta partição está gerando a classe 5 e a quinta e última partição separa as classes 3 e 4. Na lateral, abaixo da aba CHD, selecionando a segunda opção, terá o dendrograma na vertical. Antes de criá-lo, é possível ajustar a resolução da imagem do dendrograma que será salva no seu computador, bem como o tipo que permanece filograma e o tipo de imagem. Deixe todas as opções por padrão e clique em OK. A leitura do novo dendrograma será feita de cima para baixo. As palavras distribuídas por classes e suas cores são as formas ativas presentes no corpus textual, e a leitura das partições e subcorpora são iguais ao modelo anterior. Novamente, a parte lateral, clicando na última opção, terá o dendrograma com classes formadas por nuvem de palavras, com os mesmos vocábulos anteriores. Todas essas imagens são salvas automaticamente no seu computador. A aba Perfil tem informações separadas para cada classe de palavras. A primeira é o quanto ela representa em relação ao total de segmentos de texto identificados pelo Iramutec. Abaixo temos a primeira coluna representada pela letra N. Nela estão os números que ordenam as palavras na tabela. Nesse exemplo, varia do número 0 ao 66. A coluna EFF.ST tem o número de segmentos de texto que contém a palavra na classe. A coluna EFF total está o número de segmentos de texto no corpus que contém ao menos uma vez a palavra. Na coluna porcentagem está a porcentagem de ocorrência dos segmentos de texto que contém a palavra nessa classe em relação à sua ocorrência no corpus. A coluna Q² contém o Q² de associação dos segmentos de texto que contém a palavra com a classe. Em type está a classe gramatical da palavra presente no segmento de texto identificada no dicionário de formas. Form identifica a palavra e em P identifica o nível de significância da associação dos segmentos de texto contendo a palavra com a classe. Todas essas informações estão disponíveis individualmente por classe de palavras. A cor cinza representa as formas ativas das palavras, o azul claro são as formas suplementares de palavras e as variáveis ilustrativas ou os metadados estão em rosas. Ainda dentro da aba Perfis, se você clicar em qualquer palavra com o botão direito do mouse, há opções para explorar a presença da palavra no segmento de texto da classe presente na parte superior. Na parte inferior fornece informações referentes à classe na qual a palavra selecionada pertence. Na parte superior temos as opções formas ou palavras associadas. Ela mostra a frequência de cada forma lexema que originou o lema indicado no perfil da classe. Q² por classe fornece um gráfico que exibe a associação da forma ou palavra a cada classe. Q² por classe no dendrograma fornece um gráfico equivalente, mas diferente do anterior. Q² das modalidades de uma variável ou metadado. Ao clicar numa variável, esta escolha fornece um gráfico da associação das suas modalidades com cada uma das classes. Gráfico da palavra forma. Oferece um gráfico de similitude representando as ligações entre a forma escolhida e as outras formas da classe. Em concordância, mostra os segmentos de texto onde a forma ou palavra ocorre, em função da classe, em função de todas as classes do dendrograma ou da totalidade do corpus. Em FazenTGen, são construídos reagrupamentos de formas ou lemas que serão considerados como um conjunto ou um todo. Em ferramentas do controle, se conecta com a base de dados do Centro Nacional de Recursos Textuais e Lexicais, mas é necessária a conexão com a internet e o interesse é somente para um corpus em francês, então
ou seja, não precisa se preocupar com essa opção. Na parte inferior tem-se as opções gráfico da classe, que mostra a similitude representando as ligações entre as formas da classe. Segmentos repetidos mostra os mais frequentes da classe. Segmentos de texto típicos mostra por ordem decrescente do valor do Q² de associação com a classe. O programa cria uma nuvem de palavras da classe, que pode ser customizada. Na opção Export, os segmentos de texto da classe escolhida são colocados no arquivo txt. Ele poderá ser um corpus para novas análises. Na última opção da parte superior, é possível exportar para os aplicativos Tropes e OnLED, porém você não precisa se preocupar com essa opção. A terceira e última aba, a FC, fornece para Camargo Justo representações em planos fatoriais e são outra forma de visualizar os conteúdos e relações entre as classes. Após clicar em FC, 3 subabas surgirão. A primeira imagem mostra as formas e variáveis ativas presentes nas classes, distribuídas em um plano fatorial por cor e intensidade de interação entre si. Quanto mais próximas do cruzamento entre os eixos x e y, mais interação há. Abaixo contém outro plano fatorial, o qual dessa vez contém as formas e variáveis suplementares. O terceiro plano fatorial apresenta as variáveis que compõem a linha de comando no corpus textual, criadas pelo pesquisador, em função da sua interação e cor correspondente à classe de palavras. O quarto plano fatorial dispõe das classes espalhadas nos eixos, indicando quão próximas ou distantes estão entre si. Caso deseje melhorar a visualização do plano fatorial, clique na figura abaixo da subaba AFC. Nela contém as configurações gráficas. Coloque em 100 na opção Pegar os X primeiros pontos, marque a opção Evitar sobreposição, marque a opção Tamanho do texto proporcional ao Q² e altere os valores mínimos para 7 e máximo para 70. Após feitas as alterações, clique em OK para o novo gráfico surgir. Você terá um gráfico de plano fatorial mais compacto e com melhor visualização, sem perder informações importantes. Na aba Fator estão os 5 fatores identificados pelo programa, que correspondem ao número de classes menos 1. No exemplo do vídeo temos 5 fatores, no qual o fator 4 está representado no primeiro plano fatorial aqui mostrado. Em virtude da sua taxa de retenção está acima de 75%, mais especificamente em 86%. E esse foi o vídeo sobre como utilizar o método de Raynaud no Iramutec, pessoal. Até mais!